Essa é uma história difícil. Eu já havia tido pacientes que faleceram, né? Mas essa história em específico, ela é muito difícil para mim, porque foi muito inesperado, dois, de uma forma muito triste e três, muito intenso. Eu não vou entrar em detalhes, claramente, né? Porque acho que não vem ao caso. Mas enfim, a gente como psicólogo tem um carinho enorme para aqueles que a gente acompanha, sabe? Eu sei que pode parecer assim mentira, porque fica, ai, nossa, mas eu estou pagando você para isso. Só que a gente cria um laço, um carinho, uma preocupação genuína. E se você tem um psicólogo que não sente isso por você, alguma coisa está errada, eu te garanto. Então, eu sempre tenho carinho por todos os meus pacientes, né? E eu tinha essa paciente muito querida há um ano e por uma fatalidade muito grande, ela e a família, né, vieram a falecer, enfim. E tudo aconteceu de uma forma muito turbulenta, muito complexa. Assim, foi muito desafiador porque saiu em notícias em todos os lugares. Então, para mim foi um processo muito angustiante porque, como psicóloga, eu não posso revelar a identidade de um paciente meu e eu não posso fazer muita coisa a respeito, até porque eu atendi ela online, né? Então, não tinha muito que eu pudesse fazer a respeito de toda a situação. Foi um longo caminho, assim, até descobrirem de fato o que aconteceu, enfim. E eu fiquei angustiada em todo esse tempo, porque eu não podia conversar com as pessoas sobre. Os meus familiares sabiam, né? Óbvio que não sabiam tudo, porque não conveio ao caso, mas eu precisava de uma rede de apoio para poder lidar com isso, porque foi muito difícil, assim. Meus amigos sabiam também, eu conversei com eles sobre o que estava acontecendo, mas eu não podia expor em rede social, eu não podia conversar com ninguém ao redor, né, dessa ex-paciente minha, porque não é o meu papel, né? E sem contar que, assim, as pessoas ao redor também estavam completamente fragilizadas. Então, acho que foi um dos momentos mais difíceis, se não foi até agora o momento mais difícil que eu já passei como psicóloga, porque eu realmente confesso que eu sofri sozinha, mesmo assim, porque não tinha como eu estar lá, não tinha como eu prestar apoio, não tinha como eu fazer alguma coisa a respeito. E tudo foi tão pesado, sabe? E eu acho que isso mexeu em muitas questões minhas, assim, como pessoa, como profissional, como tudo. Porque todo o processo de luto me fez pensar em muitas coisas no meu papel como psicóloga, no que eu busco oferecer para o mundo, nas pessoas que passam por mim. E ter perdido uma paciente tão querida, tão jovem, tão cheia de luz, me quebrou ao meio, muito. E me fez pensar no meu propósito como psicóloga. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, me dediquei muito e, em consequência, isso me cobrei bastante na vida, né? Para poder ser uma boa profissional, entregar tudo que eu puder entregar. E quando eu olho e soube esse, né, o feedback que ela trazia em relação a mim para os colegas ou postava em redes sociais, né, isso me fez muito feliz, porque eu sinto que no último ano da vida dela, eu pude acompanhar ela de certa maneira, né? Eu sei hoje que eu gostaria de ter feito mais, gostaria de ser uma psicóloga com o conhecimento que eu tenho hoje, com a técnica que eu tenho hoje, enfim. A gente sempre fica pensando assim, né? Eu poderia entregar mais, eu poderia ter feito mais. Isso faz parte do processo do luto em si, né? A gente sabe. Então, por muito tempo eu pensei dessa maneira,
Hoje em dia eu entendo que foi da maneira como foi, e ok, né? Mas eu fico feliz, assim, de ter tido a honra de ter conhecido ela, de ter acompanhado ela por um ano inteiro, mesmo a gente não sabendo que seria o último, né? E eu senti muito na minha vida de dedicar muitas coisas a ela. Então, hoje o nome da minha empresa, meu CNPJ, é em relação a ela. Eu tenho uma tatuagem em homenagem a ela, porque eu sempre soube o amor à minha profissão, mas senti isso na pele, assim, né? O impacto que uma vida tem na nossa e o impacto que a gente tem na vida do outro como psicólogo, eu acho que é uma das sensações mais lindas que existe, sabe? E eu não me vejo tendo uma outra profissão que não envolva esse afeto, esse cuidado, esse carinho, essa presença. Eu não conseguiria, né? Que faz parte de mim. Então, esse vídeo é para compartilhar um pouco da minha história, desse momento que foi muito difícil para mim, mas que isso me moldou muito, e eu sou muito grata hoje por ter tido ela assim como paciente, porque eu acho que uma das coisas que é importante de saber é que as pessoas sempre acham que o psicólogo tá ali para ensinar alguma coisa, né? Que a gente sabe mais que o outro sobre alguma coisa, mas a realidade é que a gente aprende tanto com os nossos pacientes, tanto. A gente também leva uns tapas na cara, assim, sabe? Que às vezes a gente tá em sessão conversando sobre alguma coisa que o paciente trouxe, mas na verdade é o que a gente tá passando na vida pessoal. Enfim, são muitas questões como psicólogos, né? Mas eu trago justamente para ter essa referência, assim, da experiência que eu já passei. Eu acho que outras pessoas já devem ter passado por algo parecido. Eu vou amar saber também o que você já vivenciou, o que você pensa sobre, pra gente se unir realmente, né? Porque a profissão da psicologia, ela é linda, mas ela também pode ser solitária, porque são coisas que a gente não pode compartilhar com ninguém, a não ser com alguns colegas, ou na supervisão, ou na nossa própria terapia, mas a gente tem pouco espaço para debater e falar sobre as realidades de ser psicólogo, né? Então, queria dizer para você, psi, que já passou por isso, que eu entendo, fica aqui o meu acalento, o meu abraço. E para você, paciente, que por algum momento na sua vida duvidou que o seu psicólogo se importe com você, olha, eu posso te dizer com 100% do meu coração que é impossível ter uma relação terapêutica, um cuidado, um processo com alguém sem amar essa pessoa. Então eu tenho carinho e tenho amor por todos os meus pacientes. Não tem como não ter. E é isso. Vou amar ouvir vocês. Sei que é uma história um pouco difícil, então acaba sendo um vídeo mais pesado, mas de certa maneira não é para trazer um clima ruim, mas para abraçar e a gente olhar para essas experiências e para a beleza da vida e de ser o profissional que tá ali na vida dos outros, no dia a dia, apoiando, escutando. Eu acho que é uma das coisas mais lindas que existem nesse mundo.